A relação da esquerda radical com o Ciro Gomes? Bora ver isso aí. Primeiramente, plantão popular. Olá. Vasco da Gama. Vascão da Gama aí, ó. Campeão da Copa do Brasil 2025. Segundamente, você acha Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Estamos vendo o vídeo do Frederico Crepe. muita viagem às frentes de esquerda radical apoiaram a possível candidatura do Ciro? Cara, essa é uma coisa muito interessante que eu queria comentar. E eu já estava pensando em comentar, inclusive, mas se bobear, eu até faço um corte dessa parte, porque eu acho que é uma reflexão interessante que precisa ser pensada. A questão é a seguinte: a gente percebe hoje com a questão eleitoral e com as pesquisas que estão saindo que o Choco descobrindo que o Crepe é cirista? Ah, não, a gente já percebia aqui, mas não. Nada contra, todo mundo é alguma coisa. Só eu que sou engraçado. Ciro herda muito voto do Lula ainda. E o Ciro é visto como uma opção por muitos eleitores que se identificam como esquerda. E isso tem que ser levado em consideração. A questão, eu fico vendo algumas pessoas com muita animosidade aí em relação a algumas figuras e tal, pessoas do comunismo e tal. Eu não sou comunista, já fiz questão de deixar claro aqui que eu não sou marxista e tal. Só que eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de pensamento estratégico nessa hora. Por quê? Se você pega esse pessoal da esquerda radical hoje, você vê que tem uma ala ali, e aqui eu vou citar nomes: Ian Neves, Unidade Popular, que não critica o Lula direito, que fica... Cadê meu áudio? O Ian Neves não critica o Lula? Olha, eu acho que critica, hein? cheia de dedo pra criticar o Lula, e não sei qual é... Critica fofo? Vocês acham... Olha lá, chat, vocês, uma pergunta honesta, vocês acham que não critica? Eu acho que critica, tá? Só que eu acho que critica muito mais do ponto de vista o Lula e todo mundo tem pautas que no fim das contas são pautas capitalistas da direita e essa coisa toda, do que qualquer outra coisa. E não no sentido de, eu vou criticar, acordei hoje, vou criticar o Lula. Ainda que critique pra caramba, pô, vai lá, ele falou do Ian Neves, né, o Ian Neves é da Soberana, o Humberto também é, e o Humberto volta e meia tá descendo um sarrafo das paradas do Haddad, na política econômica do governo Lula. O Jones Manuel faz isso também, não faz não? Então, tô maluco? A impressão só minha? Critica o Lula direito, que fica cheia de dedo para criticar o Lula, e não sei qual é a estratégia deles, não sei se eles estão tentando disputar a base do Lula, mas eu tô sentindo muita dificuldade deles em criticar o Lula por vários motivos, assim, e aí eles... Mas aí eu tenho uma pergunta honesta aqui, tá? Que eu acho que é importante frisar. E para isso eu vou deixar bem claro aqui, ó. Para você que tá vendo esse corte aqui, você que... o Frederico aqui, ou qualquer outro... como é que é a palavra? Simpatizante do Ciro Gomes, tá? Deixar uma coisa bem clara. Eu sou só o engraçado, tá? O que eu quero dizer com isso? É que eu não sou petista, eu não sou lulista, votei no Lula na última eleição porque eu não sou maluco, né? Mas definitivamente eu não sou um direitista ou extrema-direita, então meus votos sempre vão pender mais para candidatos de esquerda, de novo, porque eu não sou maluco, né? Olha a minha cor. Enfim, só que eu noto uma parada vindo da parte... E aí vem de todos os candidatos, tá? Mas isso é foda, tá ligado? Que é, se você não concorda com o meu candidato, logo você é lulista. E isso aí eu acho que é um puta tiro no pé, irmão. Porque, tá ligado? Você cria um É isso que ele tá falando aqui, animosidade. Eu já vi outros ciristas famosos da internet fazer isso, Porra, esse cara aqui, ele não é pró-Ciro, logo ele deve ser um lulista ou um petista. E eu digo e repito, não é o meu caso, tá? Mas eu imagino... Mas se isso me criar ranço, isso deve criar ranço de outras pessoas também, do tipo, porra, se eu não for, então, pró-Ciro Gomes, então eu não presto, tá ligado? Eu sou logo lulista e tal. São os motivos deles. Essa galera não é simpática ao Ciro, eu não acho que essa galera apoia uma candidatura do Ciro. E eu tenho minhas dúvidas, inclusive, se você pega ali um cenário Ciro e Haddad num segundo turno ou num primeiro turno, né, em 2026, se bobear, eles ainda tá arriscado passar um pano pro Haddad aí e bater. Duvido. Aí eu duvido. Amigo, ninguém sã consciência hoje. De novo, tipo, Ciro e Haddad? Duvido. Eu acho que o Haddad pegou uma bucha, mano, ao longo dos últimos anos. Eu acho o Haddad invencível, tá ligado? Invencível. De novo, numa disputa com candidatos mais razoáveis. Eu não consigo imaginar uma eleição futura onde, sei lá, o Haddad vai ser o único candidato viável da esquerda e todo o resto vai ser só, sei lá, Bolsonaro, Tarcísio e coisas do tipo. Que aí também a gente não tá maluco, né? Mas, pensando no futuro que vem aí, vê o candidato lá o candidato jovem, o prefeito jovem descolado, vê esse cara aí,
Veio outros nomes aí. Então, nesse sentido, a Haddad sofre muito, tá? Então, eu não acho, a advogada do Ian Neves aqui, eu não acho que diante de um cenário Ciro, Haddad, o Jones Manuel, ou todo mundo vai falar, é Haddad. Eu não acho. Mais no Ciro do que no Haddad, né? E aí é uma questão a ser observada. Deixa eu até voltar aqui. Se você pega ali um cenário Ciro e Haddad num segundo turno ou num primeiro turno, né, em 2026, se bobear, eles ainda tá arriscado passar um pano pro Haddad aí e bater mais no Ciro do que no Haddad, né? Então, acho que não. E, de novo, não é como se o Ciro fosse inocente, né? Vamos lembrar das últimas eleições aí. E aí é uma questão a ser observada. Só que tem uma galera que, dessa turma radical, e aqui eu também cito nomes, o pessoal do Jones, o PCBR lá, o Gaio Fato, outras pessoas. O Gaio Fato é PCBR, chat? Eu tô por fora. Que é uma galera que, na minha opinião, eles falham em compreender várias questões do projeto do Ciro, porque eu acho que eles têm uma visão meio pronta de analisar qualquer perspectiva não revolucionária e eles acabam jogando muitas vezes tudo dentro de um balaio, até às vezes uma certa má vontade em relação ao projeto do Ciro, igual essa discussão sobre o projeto de reforma da Previdência do Ciro, que eles insistem em falar que o Ciro defende capitalização pura para a Previdência, o que não é verdade e tudo mais. Só que a questão é que... Mas eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta nesta aqui. Ó, o Gaio Fato é PCBR. O Gaio Fato não foi expulso de um partido? Eu tô por fora. Eu sei que o Jones foi, não foi? Do PCB lá? Seguinte, dentro do jogo político hoje, o Lula, ele tá derretendo. O Lula, na minha opinião, o Lula é o cara que ele vem para naturalizar todas as reformas que vêm depois ali, que foram colocadas depois que a Dilma caiu. E eles perceberam isso. E o Ciro também percebeu isso. Então existe uma aproximação em sentido da crítica ao governo e existe uma questão que eles perceberam também, a questão do PT. Então, nessa conveniência, eu acho que existe uma questão de que a máquina deles, o trabalho que eles estão fazendo, não é um trabalho direcionado contra o Ciro agora. Então, eu acho que a questão do pessoal do Ciro, da militância e tal, tem que perceber isso. Justamente para poder fazer essa avaliação, esse posicionamento agora. Justamente para poder entender que, por exemplo, enquanto a máquina lulista, a máquina raiz lulista aí, Brasil 247, DCM, essa turma aí, vai moer o Ciro, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas aí, pô, toda campanha política se baseia em moer seus adversários. A máquina desse pessoal da esquerda radical, a depender da situação, não vai. E talvez dê espaço para o Ciro, talvez debata de forma mais honesta algumas questões do Ciro, nem que seja para discordar, evidentemente com os interesses deles, evidentemente com a perspectiva deles, mas eu acho que não é o caso de ficar criando animosidade de graça. A minha opinião é essa. As divergências vão existir, não acho que tem que ser varrida, tem que ser debatido abertamente, tem que ser debatido de forma franca, mas eu acho que tem que ter alguma questão estratégica, tem que ter alguma reflexão mais estratégica. Tem, e eu acho que... me falta uma coisa, eu falo pra vocês, eu já fui muito simpático ao Ciro no passado. Já pra caramba, pô, vi as entrevistas do Ciro e falava assim, pô, ele me parece um cara razoável e tal. Mas não vamos negar que no último pleito eleitoral, o Ciro tomou umas medidas muito loucas aí. E aí, sabe o que é foda? É porque a última vez que eu critiquei isso, veio o argumento do tipo, mas cadê vídeo do Ciro falando isso? Porra, irmão, tu vive na Nárnia, cacete. Né? É o famoso. Olha, tá todo mundo falando que o fulano falou A. Fulano em nenhum segundo disse, eu não falei A. Muito pelo contrário, ficou caladinho e saiu dando like. Então, você quer o quê? Então, o problema que eu vejo hoje do Ciro Gomes, tá? É que a gente tem pouco posicionamento. A gente tem pouca fala do Ciro hoje, tá? Você tem falas do passado. O que o Ciro disse em 89? Irmão, eu quero saber o que o Ciro tá falando hoje, tá? Aí o Ciro tem lá a newsletter do Ciro, onde ele tá apontando, né, falando pra um público muito, muito específico, tá ligado? Que são super fãs. Eu quero saber o que o Ciro pensa hoje. Cadê o Ciro? Cadê o Ciro Games hoje, tá ligado? Me falta isso. Sem falar que da última vez o Ciro ficou puto e falou, não participo mais do processo eleitoral, tá ligado? Então, é contável? Dá pra contar com o Ciro? Tá ligado? Sei lá, são coisas que eu acho que a gente, como eleitor, fica, e se eu confiar? Beleza, porque eu acreditar que um candidato que tá fora do rolê pode ser o melhor candidato é foda, tá ligado? E eu acompanho muito o cenário político, então, de quem estamos falando muito ultimamente, né? De quem a imprensa tá falando muito. A imprensa tá falando, fala aí de um possível
fala de um possível Haddad, mas pensando que talvez o Lula possa não concorrer, mas a gente sabe que vai. Aí você tem aí, vai lá, os nomes ventilados. O Tarcísio, o Bolsonaro, né, Cococó, o Gustavo Lima, o Pablo Marçal, o Caiado. Então são esses os nomes que cada vez mais vêm fortes aí. Cadê o nome do Ciro Gomes? A gente não vê falar disso, tá ligado? Por quê? Porque o Ciro tá quietinho. Eu tô maluco? O Ciro não tá quietinho? Aí beleza, essa pesquisa agora que fala que o Ciro num possível cenário eleitoral venceria. Mas qual é o possível cenário? É um cenário sem Lula e sem Bolsonaro. Que é um cenário que ele dificilmente vai acontecer. E ainda que aconteça, do tipo, o Bolsonaro se tornou inelegível, ele vai apoiar alguém, cara. Se não for o Tarcísio, vai ser outro, mas ele vai apoiar alguém. E esse apoio tem peso, tá ligado? Provavelmente ele vai apoiar alguém que vai proteger ele da cadeia. Talvez os filhos. Mas tem força isso. Um candidato que o Lula vai apoiar, tem peso isso, pô. Tá ligado? Então, tipo assim, se fala... Lembra quando falava que o PT não tinha autocrítica? Pô, tá me faltando um pouco de autocrítica dos torcedores do Ciro Gomes. E, de novo, em grande parte, eu acho o Ciro um candidato legal pra você ter um debate, tá ligado? Mas um debate de alto nível, porque as últimas incursões que a gente vê do Ciro são uns papinhos michuruca com o Gordão Foguete, tá ligado? Aí é foda, mano. Para pensar nisso, justamente porque é aquele ponto que eu falei. O Ciro não tem máquina, o Ciro ele está numa situação frágil em termos partidários, em termos de máquina de comunicação, em termos de máquina política. Então, é usar o que você tem, ter o contato que você acha que é possível ter e fazer avançar o debate, fazer avançar a agenda, até porque, num eventual governo ou numa eventual situação do Ciro, esses caras eles vão fazer oposição ao Ciro, isso é óbvio. Só que aí a gente está falando de outra questão, e a gente está falando de um outro debate, e aí você vai ter uma outra realidade. Só que a realidade que está colocada hoje é essa, e eu acho que já tem gente que entendeu qual é o papel do PT nessa história e já entendeu que existem diferenças ali bem significativas entre a agenda do petismo, do lulismo e a do Ciro. Então é bom ficar de olho nisso. Enfim, tá aí, né? Toda essa doideira. Olha lá, ó, cadê? Gente, acho que ciristas e lulistas estão de igual para igual. Louvam um cara do século passado que se acha a última bolacha do pacote e a última solução. Só vão administrar o neoliberalismo. Eu não sei se... Bom, político em geral se acha a última bolacha do pacote. É do jogo político, né? Até a Gleisi Hoffmann tem mais palanque que o Ciro atualmente. Pô, sacanagem. Mas é presidente do partido, né? Sem nenhum oponente, o Ciro tem alguma chance de vencer. As outras chances são de ninguém votar. Pois é, então sei lá, eu acho triste você ter uma expectativa política baseada não na realidade. Gente, tipo assim, ó, não tem problema eu apoiar um candidato XY, mas eu agir como se esse candidato tivesse uma chance maior do que a realidade dos fatos, e a realidade dos fatos o Ciro vence numa pesquisa que saiu, se não tiver nem Lula nem Bolsonaro, e literalmente contando que Lula e Bolsonaro não vão apoiar ninguém. Porra, a gente viu no Brasil, transferência de voto é algo poderosíssimo, porra, tá ligado? Então isso eu acho paia, tá ligado? Isso é triste, porque eu gosto de ver as coisas na realidade.